Olá, este é o podcast Tosini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Tosini Freire. Sou Luiz Renato Kumura, sou um dos sócios aqui da área de fusões e aquisições e um dos coordenadores do grupo de agro, que aqui internamente no escritório conta com mais de 20 sócios. Esse é o segundo episódio da série especial com a TTR, importante plataforma que fornece dados transacionais de todos os setores do mercado, mas hoje a gente vai falar mais sobre agronegócios, né? Vamos entender um pouquinho do cenário atual, quais são as tendências e perspectivas dessas indústrias, tudo com base nos dados que a Daniela e o Miguel vão trazer aqui, gentilmente vão trazer aqui para a nossa conversa. Dito isso, queria dar as boas-vindas também para o Miguel Cortes, cofundador da TTR, e para a Daniela Leão, Customer Success Manager da TTR. Muito bem-vindos, obrigado pela participação. Obrigada, Luiz. Prazer é nosso estar aqui com vocês em mais um episódio aí de podcast agora do Setor Agro. Isso, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado uma vez mais por essa oportunidade. Imagina, gente, o prazer é meu. Bom, para começar, como vocês enxergam o cenário de transações no agronegócio em 2024, em termos de número de operações e valores em comparação com os últimos anos? Então, ao contrário do mercado em geral, que viu números de transações recorde em 21 e 22, e depois uma queda significativa em 2023 e particularmente nesse ano de 2024, olhando para os dados TTR, o setor agro se mantém forte, em particular nesse ano. 2024 vai provavelmente acabar com o mesmo número total de transações que o ano passado, uma coisa que não acontece na grande parte dos outros setores da economia, onde vemos que esse ano de 24 tem em geral uma diminuição significativa no volume total de transações. E esse êxito do setor agro, refletido na dinâmica de M&A, se verifica também no interesse dos investidores estrangeiros por empresas target brasileiras. Depois da pandemia, o número de transações de M&A envolvendo compradores estrangeiros aumentou. E esse ano de 2024 tem se mantido como um ano forte de investimento estrangeiro no setor agro no Brasil. Por outro lado, pelo lado menos ativo, a gente vê nos dados TTR que o investimento de private equity em geral, esse já diminuiu bastante olhando para esses anos recentes. O número total de investimentos de private equity no ano passado e nesse ano se manteve reduzido por comparação a 21 e 22. Só para complementar a fala do Miguel, em termos de conjuntura, né, a gente não olha os dados econômicos propriamente ditos, mas a gente tem um TTR Radar que captura as notícias de mercado. E nesse setor, esse ano, a gente viu um aumento grande aí do número de recuperações judiciais, né? Então, a gente sabe que isso pode ser uma oportunidade dentro do M&A, principalmente do lado comprador, então pode ser uma tendência também aí para os próximos anos, e principalmente para as empresas localizadas no Mato Grosso, São Paulo e Paraná, que é de onde vem esses grandes pedidos aí de RJs. Mais recentemente, no mês passado, a gente viu que teve um pedido de Minas Gerais também, de uma empresa do agro. Então, enfim, a gente entende que pode ser aí também uma oportunidade do M&A nos próximos anos. Acho que comentando um pouco os dois comentários, tanto do Miguel quanto da Daniela, acho que, primeiro, acho que o número de transações de fato não diminuiu, apesar dos juros altos e das questões climáticas, né, El Niño, Laninha, etc., que acaba impactando o agro, né, os produtores principalmente. Acho que por uma questão primeiro da pujança econômica do setor, né, ele tradicionalmente corresponde a uma parcela muito relevante do PIB brasileiro, e segundo pela diversidade do setor, né, eu acho que o agro, como a gente gosta de falar no setor, tem antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, gente, é um mundo, né? Então, antes da porteira, a compra dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, dentro da porteira, obviamente, o plantio,
né, a criação de gado, depois da porteira, toda a logística que envolve a fabricação e comercialização desses produtos do agro, né? Então, de fato, é um setor enorme que tem muitas alternativas para se fortalecer, para se defender de eventuais crises no setor, né? Comentando um pouco a questão da recuperação judicial, eu acho que o agro foi um pouco vítima do próprio sucesso, né, gente? Eu acho que os números estavam fantásticos ano passado, né? Safra recorde, etc. E aí provoca naturalmente um otimismo. Então, de novo, principalmente o médio, pequeno produtor rural, ele acaba esperando que essas margens, que esses números grandes se mantenham, se alavancam, como se diz no mercado, né? Contraem dívidas com a alta dos juros. Não é tão simples, não é tão fácil repagá-los, né? Então, acho que Uhum. comentando um pouquinho o que vocês falaram, acho que a minha análise é essa, tá, gente? Uhum. Bom, a próxima pergunta, com relação ao nicho de venture capital em agrotechs, vocês diriam que houve um aumento ou diminuição das operações? Sim, sobre o agrotech em particular, se a gente olhar para o nicho de agrotech, o que a gente no TTR chama de vertical de agrotech, e olhando para o período de 8 anos, que foi de 2012 a 2020, a gente vê uma média anual de 4, 5, 6 transações por ano. Aí, de repente, desde 2021, o vertical agrotech teve um boom notável, não só em número de transações, como também no valor total investido no setor. Em particular, 2022 atingiu um recorde em número total de investimentos, com 50 transações fechadas nesse ano de 2022. 2021 e 2023, e mesmo nesse ano de 2024, o número de transações envolvendo empresas target brasileiras de agrotech tem se mantido alto, com cerca de 20 a 30 transações por ano. Um contraste claro com o volume no passado de 4 a 6 transações ao ano. Então, é claramente um dos nichos onde se espera que haja no futuro bastante dinâmica transacional de investimentos venture capital e também dinâmica em operações de M&A em geral. Me voltando agora para a segunda pergunta, é, os investidores estão com mais apetite para transações com maior ou menor valor no setor de agro? Essa pergunta, até a gente falou um pouco dela no episódio anterior do M&A em geral e é muito parecido, né? Historicamente, o investidor estrangeiro ele tem um apetite maior pelas transações de maior valor, né? Isso não é diferente. A gente tem visto os dados de 2024, a gente teve um aumento do valor investido no geral no setor do agro em relação ao ano passado e do montante do investimento dos estrangeiros também. Isso vai em linha muito com o apetite que eles têm pelas empresas que investem em alta tecnologia, na eficiência na produtividade e nas práticas sustentáveis ligadas ao ESG. Então, no geral, o apetite deles é em relação às transações de maior valor, desses negócios de maior valor. Claro que tem só um comentário que é importante fazer, né? Que tem as transações com valor não divulgado, desse ano é cerca de 55%. Mas a gente sabe que quando a gente olha o recorte das transações de maior valor, elas são as mais conhecidas, já foram amplamente divulgadas, enfim. Então, os estrangeiros, eles estão aí nesse recorte. Eu acho que comentando um pouquinho, Daniela, sobre a questão da ESG que você levantou, eu acho que existe uma crescente conscientização dentro do setor de agro de que quanto mais as empresas elas caminham para se harmonizar com as práticas e com os princípios de ESG, mais atrativas elas ficam para esse Exato. investidor estrangeiro, né? Para compra, investidor estrangeiro nacional, inclusive, né? Uhum. Então, Sim. só rapidamente falando, né? A ESG é um conjunto de práticas e princípios que visam proteger e fomentar valores como proteção ambiental, proteção social e uma boa governança, né? Então, é isso. Acho que, na minha opinião, gente, acho que é um caminho sem volta, né? Acho que o ESG veio para ficar, né? Felizmente. E concluindo, acho que quanto mais as empresas do agro se adaptarem e realmente assimilarem esses valores da ESG, mais atrativas elas ficam para investimentos estrangeiros e nacionais. Então, indo para a nossa última pergunta aqui,
e já agradecendo novamente a Daniela e o Miguel, baseado nos dados disponíveis até o momento, quais segmentos dentro do agronegócio têm sido mais dinâmicos em operações de M&A e quais tipos de empresas ou investidores estão liderando as transações? Bom, vamos lá, né? Os subsetores mais ativos, eles estão relacionados às empresas voltadas para as atividades de distribuição de insumos, nutrição animal, fertilizantes e pecuária. Como exemplo, mas sem citar nomes, né, a gente pode destacar aí do lado comprador no Brasil, por exemplo, 4 grandes líderes, uma canadense e 3 brasileiras. A canadense é a maior fornecedora mundial de insumos e serviços agrícolas, e as outras 3 brasileiras é uma líder global da indústria de alimentos brasileira na produção de carnes. É uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis e uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas da América Latina, que inclusive participou de metade das 60 aquisições que tiveram nos 8 últimos anos no Brasil. Em relação ao private equity, né, apesar de, como o Miguel mencionou anteriormente, a gente não tem um apetite tão grande do private equity no setor do agro, a gente tem uma casa de private equity com muito destaque no Brasil. Ela lidera praticamente o ranking, digamos assim, com 13 transações, em relação às demais que tem 2 ou 3 no setor, né? Um dos maiores fundos aí de private equity do Brasil. Obrigado, Daniela, por seus comentários sobre as agrotechs. De fato, acho que no Brasil, como em todo o mundo, acho que a questão da fazenda digital vem se tornando cada vez mais importante. A questão da conectividade no campo, né, para você, de fato, ter eficiências aí com as novas tecnologias. Você ter tempo também de implantação dessas novas tecnologias, de modo que a introdução delas não impactem em pleno emprego e outras preocupações, obviamente. Então, esse ponto é muito atual e muito importante. E eu gostaria, enfim, de agradecer novamente e, e pedir as suas considerações finais, as considerações e comentários finais sobre o tema, que obviamente não vai ser esgotado aqui. Por favor. Claro. O mercado de distribuição de insumos, né, como a gente já mencionou, a gente vê que tem experimentado uma onda de consolidação no Brasil. Como você mesmo falou no início do podcast, o mercado agro é um universo, né? São 1000 coisas ali, muita coisa que nem chega para o mercado, inclusive, né, em termos de transação e tudo mais. Então, são pequenas e médias empresas que têm um baita espaço de consolidação. E dentro desse processo de consolidação entra justamente o M&A, as joint ventures, as parcerias e alianças, né? Então, é um mercado que ele é bastante fragmentado, então tem essa oportunidade de consolidação através do M&A. E a gente também vê, por exemplo, do lado estrangeiro, como a gente já mencionou, o interesse deles pelos segmentos de nutrição animal, de fertilizantes e das empresas, justamente com foco em alta tecnologia, produtividade, práticas de ESG, como a gente já mencionou. Então, para os próximos anos, a gente entende que essas são as oportunidades, né, dentro do M&A. E em relação às agritechs, é o que você comentou, Luiz. Então, assim, inteligência artificial aplicada a monitoramento das plantações, previsão de safra, identificação de pragas, outras tecnologias no manejo das lavouras, como GPS, enfim. Isso tudo, eu acho que para os próximos anos a gente vai ver muitas transações aí envolvendo esse tipo de empresa e empresas que também aplicam esse tipo de tecnologia. Sim, e que inclusive, né, gente, são responsáveis pelas consolidações de mercado também, né? Então, a grande empresa tradicional que, por exemplo, usava a aviação para fazer irrigação nas suas lavouras, ela usa drone hoje em dia. Então, Uhum. obviamente, num exemplo aqui simples, elas ficam de olho em empresas que desenvolvem, por exemplo, drones para fazer esse tipo de trabalho nas lavouras e compram, acabam adquirindo essas empresas de drone, né? Então, Uhum. gente, muito obrigado, achei excelente. Em nome de Tosini Freire, eu gostaria de agradecer a Daniela e ao Miguel pela participação e pelos
insights que trouxeram sobre o mercado, sobre os dados do agronegócio e voltaremos em breve, né, com mais episódios com análises setoriais distintas. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigado a Foi um todos. prazer.